Possa assim, nessa noite, marcar a nossa vida pelo poder da sua palavra, e cada um de nós sejamos alimentados, eu, você aí na sua casa, onde quer que você esteja, que o Senhor possa falar ao teu coração, abençoar a tua vida, a tua família, porque é na presença de Deus que nós estamos para receber a bênção, para comungar, para receber a palavra dele. Nossa irmã Kátia está compartilhando aqui mais uma vez que, para a honra e glória do nome do Senhor, nossa irmã Edilce fez a cirurgia e de uma vista, né? E a cirurgia foi bem sucedida, a nossa irmã está bem, graças a Deus, que Deus abençoe a vida da nossa irmã, continue abençoando, né? Dando a ela uma pronta recuperação e o nome do Senhor há de ser louvado nessa situação, viu? Assim também como na vida do nosso irmão Diácono Arthur e os demais irmãos que estão passando por algum problema de enfermidade, que o Senhor possa visitá-los e esteja tocando em suas vidas, em nome de Jesus. Boa noite, Edna, a paz. Bom, nós já somos 10 aqui no grupo, na live, então vamos orar? Pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, né? Que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor falar conosco, e certamente a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Se nós estamos aqui reunidos é porque Deus tem alguma coisa para nós. Então vamos orar em nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça. A paz do Senhor, Diaconisa Palmira, Tia Neuza, a paz. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nessa noite e pedindo a Deus a direção dele e que a comunhão dele esteja sobre nós, nos abençoando e conduzindo em nome de Jesus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e a ti bendizemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom para conosco, o Senhor é bom para com nossos irmãos, o Senhor é bom para com a tua igreja que está espalhada sobre a face da terra. Te louvamos, ó Pai amado, pela oportunidade de mais uma vez podermos nos reunir aqui em Teu nome, para que Teu nome seja glorificado na nossa vida, que a Tua bênção, ó Pai amado, seja sobre nós na condução da palavra e que nossos irmãos, ó Pai amado, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fortifica, ó Pai amado, nossas vidas pela Tua palavra, que ela seja para nós alimento, que ela seja para nós bebida que sacia nossa sede, e desejamos, ó Pai amado, de fato que o Senhor nos abençoe. E agradecemos também pela vida da nossa irmã Edilce, Pai amado, pela pronta recuperação que o Senhor está dando para sua filha. Louvamos o teu nome porque ela conseguiu fazer a cirurgia e ela está bem. E agora o Senhor continue abençoando, ó Pai amado, até que esse tratamento seja totalmente completo e que tenha bom êxito para a honra e glória do teu nome. Abençoe todos quantos estarão aqui participando dessa live conosco, que o Senhor possa falar ao coração deles segundo sua necessidade e também aquilo que nós precisamos ouvir, não somente aquilo que queremos. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, como o Senhor tem feito todas as vezes que nos reunimos aqui, cada dia da semana, de terça a domingo, acompanhando a palavra, recebendo renovo. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Paizinho querido, porque temos fome e sede por ouvir a Tua voz. Nós choramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, que é uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, e essa palavra ela tem gritado bastante ao nosso coração. Eu estive, por ocasião das minhas férias, visitando nossos parentes lá na Paraíba, fui conhecer meu sobrinho lindo, Lorenzo, fui rever o outro príncipe do tio, Davi, a Geis, o Rafael, os missionários que estão servindo lá na Paraíba, e foi um tempo abençoado. Eu tive a oportunidade de pregar num culto lá na casa dos nossos irmãos missionários, e o Senhor, Ele me deu essa palavra aqui. E eu tive a oportunidade também de estar pregando lá no Sul. Eu fui visitar o meu irmão, que mora no Rio Grande do Sul,
e eu fui convidado a pregar na igreja dele no domingo, e essa palavra ela estava falando ao meu coração, e eu tive a oportunidade de pregar essa palavra lá na igreja dele no Rio Grande do Sul. E já sabendo que nós iríamos falar nessa sexta-feira para a igreja, nessa live, nós orávamos ao Senhor para que o Senhor nos desse uma palavra. E não tinha outra coisa no meu coração senão essa mesma palavra que eu já havia pregado ali. E nós desejamos que o Senhor possa falar ao teu coração. Essa palavra é uma palavra que mostra a soberania do Senhor. A forma maravilhosa como Deus nos tratou, de como Ele nos encontrou e o que Ele fez por nós, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. E o que Ele fez por nós foi e é maravilhoso. A bênção de Deus que nos alcançou é coisa maravilhosa, foi transformador, foi uma quebra de paradigma nas nossas vidas, o dia em que nós nos encontramos, ou melhor, no dia em que nós fomos achados por Ele. Porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido, e Ele te encontrou, amém? Jesus te encontrou, não sei aonde, em que lugar, dia, em que circunstâncias, qual era a estação da tua vida, se você estava passando pelo inverno, ou se estava na primavera, ou se era verão, não sei qual era o tempo, mas eu sei que Jesus te encontrou, e isso certamente mudou a tua vida de alguma forma, porque Jesus, o lugar que Ele chega, Ele muda. A situação que Ele encontra, Ele quebra o paradigma e faz tudo novo. Eu queria compartilhar com vocês, começando a ler a palavra aqui, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53. Mateus, capítulo 13, versículo 53. É um texto de quando Jesus volta para a sua cidade, depois de ter realizado alguns milagres, de ter falado para uma multidão, de ter ensinado muita coisa para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele era um tempo das parábolas do Senhor, quando ele começa no capítulo 13 falando sobre a parábola do semeador, e aí ele fala sobre a parábola do joio, depois a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e a explicação das parábolas ele trazia, e ele termina esse ciclo das suas pregações no versículo 53 do capítulo 13, quando ele decide voltar para a sua terra, para Nazaré. Então, Mateus capítulo 13, versículo 53, está escrito assim, acompanhe a leitura se você pode na sua casa. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ora, Jesus ele nasceu no meio de um povo judeu, e o povo judeu é um povo de muitos costumes. Até o dia de hoje, os judeus têm costumes. Até o dia de hoje, eles praticam os costumes que eles recebem dos seus pais. E é um povo de muitas tradições, sabe? Os judeus, eles têm as suas tradições, e os judeus ortodoxos, eles praticam essas tradições a fio de espada. Eles vão ali na íntegra para cumprir aquilo que eles acham que é a coisa correta. E uma das tradições que existia lá no tempo de Jesus era que todo pai que tinha um menino, ele tinha um sonho. Todo pai de família que a sua esposa gerasse um menino, ele tinha um sonho de que seu filho fosse um mestre, que fosse um doutor nos judeus, que fosse um
um homem que tivesse uma posição na sociedade judaica, um homem que tivesse uma entrada entre os judeus e que pudesse ser um mestre, um rabi da lei judaica, um doutor na palavra, para poder assistir na sinagoga. Então, o que o pai daquela família fazia? O menino lhe nascia e ele era a tradição de o pai passar todos os ensinamentos que ele tinha na sua vida para o filho. Ele ensinava o filho dentro da sua casa todas as leis, todas as escrituras, todas as profecias. E então era passado de pai para filho, para que desde cedo, na mente daquela criança, fosse inculcada tudo isso. E aí, quando a criança completava 5 anos de idade, o pai pegava a criança e levava para o sacerdote, para o rabi, para o mestre por excelência daqueles que haviam muitos mestres. Então o pai apresentava o seu filho para aquele rabi, a fim de que seu filho fosse um discípulo, um aprendiz daquele rabi, e depois o filho assumisse futuramente uma posição dentro da sinagoga, que fosse um mestre, que fosse um rabi, né, que fosse um homem notório na lei naquele tempo. E aí o rabi virava para o pai e diz: olha, como é teu nome? Aí o pai dizia: meu nome é João. João, qual é a tua profissão? Eu sou padeiro. Então, João, daqui a 5 anos, quando o menino tiver, você leva o teu filho para casa, e daqui a 5 anos você torna com teu filho para mim, eu vou arguí-lo a respeito das leis mosaicas, a respeito do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, né, que eram os livros da lei praticados pelos judeus. Então o pai levava a criança para casa e durante 5 anos ele ensinava a criança sobre o livro da lei, sobre a Torá, sobre as leis que Moisés deixara escrito, que Moisés recebeu do Senhor. Então ele inculcava na mente da criança aquelas leis que foram criadas para o povo hebreu, e aí ele inculcava aquelas leis na mente da criança, e quando a criança completava 10 anos, ele voltava lá no rabi, lá no rabino, no mestre, no doutor, naquele que assistia ali na sinagoga, e apresentava o filho dele. E falou: o senhor lembra de mim? Há 5 anos atrás eu estive aqui e eu trouxe meu filho para ser o seu discípulo. Opa, deixa eu ver quem é o senhor. Você é o seu João, que é padeiro. Tá bom, o seu filho, ele já conhece as leis? Então eu vou arguí-lo. Ele fazia ali uma sabatina com aquela criança. Durante muitas horas a criança era arguída a respeito daquele ensino que ela teve durante aqueles 5 anos sobre a Torá, sobre os livros da lei. E aí, se a criança aprendeu e passava na arguição, aí o rabino dizia para o pai: olha, teu filho foi aprovado no ensino da Torá. Agora leva ele para casa e ensina para ele os profetas, os juízes, os profetas menores e maiores, porque era o que eles tinham, não tinham o Novo Testamento. Eles tinham os livros poéticos, os livros históricos, os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. E ele dizia: ele ensina esses livros agora para o teu filho, e quando ele tiver 15 anos, você torna a trazê-lo para mim, que eu vou arguí-lo a respeito desses ensinamentos que você está dando para ele. É assim o pai fazia, voltava para casa, e durante mais 5 anos, ele inculcava na mente da criança os livros históricos, os livros poéticos, os livros profetas maiores e profetas menores, e a criança vivia para aprender aquela história do seu povo, as profecias messiânicas, estudava, aprendia, estudava e aprendia, estudava e aprendia. Quando completava 15 anos, o pai levava de novo o menino para o sacerdote, para o rabino, para aquele mestre, e dizia: olha, lembra-te de mim? Eu sou o João, padeiro. Eu trouxe meu filho aqui já a 3ª vez com essa, e nós agora vamos ser arguídos a respeito dos profetas, dos livros históricos, dos livros poéticos.
E aí começava-se uma sabatina ali, e o rabino, o sacerdote, fazia perguntas, e eram horas, horas e horas e horas, a criança sendo arguída. Se a criança respondia todas as questões, ela nem voltava para casa. Agora o teu filho vai viver comigo, ele vai ser o meu discípulo. E a criança deixava o seu pai e a sua mãe, ia viver junto com o rabino para aprender os ensinamentos do rabino, para um dia ele ser mestre e ele ter direito de entrar na sinagoga e abrir um livro da lei, abrir um profeta e expor aquele conhecimento que ele adquirira, e ele viraria um rabino, um homem notório, um homem de posição no meio do povo judeu. Era assim que acontecia. Era dessa forma como quando a criança era aprovada. Mas se porventura a criança não fosse aprovada, se na arguição dos 10 anos, ou depois na arguição dos 15 anos, se a criança titubeasse, não soubesse responder às questões do rabino, aquela criança era reprovada. E sabe o que o rabino falava para o pai e para a criança? Essa criança não serve. Essa criança não serve para nada. Leva ele para casa e ensina para ele a tua profissão. Porque ele jamais vai poder entrar na sinagoga para dar ensinamento para alguém. E aí aquela família voltava para casa destruída, arruinada, com os sonhos quebrados. Uma criança que talvez alimentava a esperança, e o pai que desejava que o filho fosse um homem notório, um homem que tivesse respeito na sua sociedade para poder assistir na sinagoga. A criança era devolvida para casa, e seja lá qual fosse a profissão do pai, se o pai fosse pedreiro, padeiro, carpinteiro, marceneiro, ele tinha que levar a criança para casa ouvindo as palavras do sacerdote. O teu filho não serve para ser um sacerdote. Leva ele para casa e ensina para ele o teu ofício. Era assim que funcionava. Jesus, ele era filho de um carpinteiro. Jesus fora nascido na casa de José, gerado pelo Espírito Santo através de Maria, e ele nasceu na casa de José, um humilde carpinteiro. E possivelmente a profissão que Jesus exercia enquanto estava na casa do seu pai, porque a Bíblia fala que até os 30 anos, Jesus ainda não estava exercendo o seu ministério. Ele caminhava com seus pais, ele vivia com seus pais, era ensinado por José, e certamente José o ensinou o ofício que ele tinha. Lembra daquela passagem quando Jesus, ele era um menino de 12 anos e a sua família vai até a cidade de Jerusalém para a festa da cidade e fica ali durante algum tempo, e quando acaba a festa eles voltam para casa, e no meio do caminho José e Maria sentem falta do menino, e um pergunta para outro: José, cadê Jesus? Maria perguntou. E Jesus falou: eu não sei, eu já trabalho fora, eu já faço uma opção de coisas, eu já tenho que providenciar o pão de cada dia, eu tenho que tomar conta do menino. Maria, cadê o teu filho? Cadê Jesus? E procura no meio da multidão, procura de um lado, procura do outro, e ninguém encontrava Jesus. Eles voltam para a cidade. Onde é que Jesus foi encontrado? Dentro do templo, conversando com os doutores. Aqui, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 53, nós vemos uma história que Jesus ele estava, e aí o interessante é que a gente vê aqui o relato dos sacerdotes, dos mestres, dos rabinos, escandalizados de Jesus, porque eles perguntavam. E Jesus estava ensinando na sinagoga, de tal sorte que todo mundo ficava assim: da onde vêm os ensinamentos dele? Porque Jesus nunca tinha sido apresentado para um rabino. Jesus, esse costume José não fez, de levar Jesus para um rabino, para um mestre, para um sacerdote daquele tempo, e dizer: olha, o meu filho vai ser o teu discípulo. Não aconteceu isso com Jesus. Então, se ele não teve o ensinamento de alguém, os rabinos ficaram aqui perguntando: de onde é que vem esses ensinamentos? Não é esse o filho do carpinteiro? Versículo 55. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
E eles ficavam escandalizados. Aí dá um pulinho lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, porque Lucas conta a mesma história, só que de uma forma diferente. Ele completa essa história de Mateus. Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, nesse episódio da sua vida enquanto aqui na terra, ele, quando se apresenta no templo, o livro porque esse era o costume, o judeu que tinha acesso à sinagoga, que podia expor na sinagoga, que tinha o direito de fala na sinagoga, quando ele se apresentava no sábado, porque sábado era o dia, é o dia ainda hoje, que o judeu ele se apresenta na sinagoga. Quando Jesus entra na sinagoga, deram para ele o livro do profeta Isaías, deram os escritos, o pergaminho do profeta Isaías, e Jesus começa a ler ali o que para nós é o Isaías 61, quando diz aquela profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eles ficaram escandalizados, porque Jesus não era discípulo de ninguém. Mas só que eles não sabiam que aquele que estava lendo o livro do profeta Isaías, ele não podia ser discípulo de ninguém, porque ele era o Senhor dos senhores, ele era o mestre por excelência, é o Filho de Deus. O próprio Deus estava na sinagoga lendo o livro do profeta Isaías para aqueles homens. Jesus, depois de ter lido o livro, ele entrega para o assistente, como quem diz: já acabei de ler. Aí o assistente que lhe deu o livro, que lhe deu aquelas escrituras, toma de volta as escrituras para guardar lá junto com as demais escrituras, e aí ficam todos esperando alguma coisa de Jesus. Todas as pessoas que estavam naquela sinagoga estavam esperando alguma coisa de Jesus. O que é que pode sair dele? Ele que não teve nenhum mestre, ele que não teve nenhum doutor ensinando. O que é que pode vir de alguém que veio de Nazaré? Ele não é o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Não são seus irmãos que vivem entre nós? No versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. O que Jesus estava dizendo para eles? Eles estavam lendo o livro do profeta Isaías. Era uma profecia messiânica. O povo judeu estava aguardando Jesus. Não o Jesus que nasceu numa estrebaria, para eles não serviu. Não o Jesus que nasceu na casa de um carpinteiro, para eles não serviu. Não o Jesus que nascera humilde, pobre, fora de um palácio. Eles estavam esperando um Jesus com riquezas, um Jesus que vinha trazendo o reino para poder livrar eles da tirania romana. O Jesus que eles esperavam era outra coisa, mas Jesus veio para confundir. E ele se apresenta naquele dia, não obstante o escândalo que era alguém que nunca tinha tido um mestre, entrar na sinagoga e expor as escrituras. Jesus diz: eu sou esse. Aleluia! Hoje se cumpriu as escrituras. Jesus traz uma esperança. Jesus é a resposta de oração. Jesus é a resposta daquele que esperava. Eu
evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos. Eu vim restaurar a vista aos cegos. Eu vim para pôr em liberdade os oprimidos. Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Sou eu. Eu sou aquele de quem Isaías profetizou. E aí o escândalo foi ainda maior. Porque eles pensavam, o que é que pode vir de Nazaré? Quando alguém olha para você, filho de Deus, homem, mulher de Deus, crente, as pessoas olham para nós e mesmo que elas estejam esperando alguma coisa, talvez elas perguntem, o que é que pode vir dele? O que é que ela pode me ensinar? Eu quero dizer para você que nós temos muita coisa para dar para este mundo, muita coisa para ensinar para este mundo, muita coisa que profetizar para este mundo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é para escândalo de todos. O tamanho da nossa fé, a gratidão que nós temos ao nosso Deus. Aleluia, o nosso Deus é bom. E isso é escândalo para o mundo, porque o mundo confia na força do próprio braço. O salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque o Messias que escandalizou na sinagoga, o Messias que não foi bem recebido, nós o aceitamos na nossa vida e ele nos aceitou do jeito como nós somos e ele tem nos transformado dia após dia. Glória ao nome do Senhor. Ora, Jesus quando fala para aqueles homens, eu vim para evangelizar os pobres. Jesus não está falando ali de quantia financeira. Jesus não está falando de pobre financeiramente, de uma pessoa que não tem uma vida abastada financeiramente. Jesus está falando para aquelas pessoas que são pobres de espírito. Porque um homem ele pode ter muitas riquezas, um homem ele pode ter muitas posses, mas se ele não tiver Jesus na sua vida, se ele não estiver juntando para si tesouro lá no céu, como nos diz o livro de Mateus capítulo 6, versículo 20 ao 21, não ajunteis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais para vós tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar, porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem homens que têm muitos bens, mas são pobres espiritualmente. Eu me lembro certa vez de uma ocasião no trabalho que um homem muito inteligente, que eu admirava bastante pela sua inteligência, pela sua perspicácia com os negócios, porque ele era um líder ali no nosso trabalho que tinha características maravilhosas. Certa vez aí nós perdemos um colega de trabalho e eles sofreram um acidente de carro. Isso foi no ano de 2002 ou 2003, ele sofreu um acidente de carro, um jovem de 24 anos de idade veio a morrer, e no trabalho estávamos todos muito abalados, e eu virei para ele, que era o nosso gerente naquele tempo, eu falei para ele, você não permite a gente fazer um culto aqui? Deixa eu trazer alguém, um amigo meu, um pastor, eu e outro cristão falando com ele, para nós orarmos junto com o povo, com o pessoal, para amenizar um pouco a dor, para trazer um pouco de afago aos corações. E ele disse, não, isso aqui não é igreja, isso aqui é trabalho. Aí eu acho que ele conversou com alguém disse, não, talvez seja bom, porque realmente está todo mundo muito abalado com a morte do Valentim. E ele me chamou e falou, olha, eu permito, mas tem que ser rápido, coisa de 30 minutos no máximo. Não quero oração, não quero nada disso, ele só vai vir aqui trazer uma palavra. Eu falei, ótimo, tá bom, é isso que a gente quer. E aí convidamos um pastor amigo nosso que trabalhava num prédio do lado da nossa empresa.
E aí convidamos o pastor, e o pastor foi, se apresentou lá na manhã seguinte. Eu falei com ele por esse nosso gerente: olha, o nosso amigo pastor está aí, está lá na portaria, ele vai subir para dar uma palavra para a nossa turma. E eu pensando que ia dirigir essa palavra apenas para o grupo das pessoas que trabalhavam com a gente, um grupo de 20 e poucas pessoas. E ele disse... Aí eu reuni a minha turma numa sala, no auditório lá na empresa, e eram uns 20 e poucas, 30 pessoas. E aí ele chegou para mim e falou assim: não, calma aí. Tem que vir todo mundo. Para a operação. Para tudo. Quem está no caminhão, quem está no cofre, quem está fazendo conferência, para todo mundo e vem todo mundo para cá. A empresa parou naquele dia. Eram mais de 100 pessoas dentro do auditório. E o nosso amigo pastor João, que é da Igreja Batista de Niterói, ele entrou lá na empresa e falou da palavra de Deus durante algum tempo, e Deus foi glorificado ali. E aí eu pensei comigo: olha, esse gerente é gente boa, ele deve gostar de Jesus. E aí quando acabou aquele momento, a gente se despediu do nosso amigo pastor, as pessoas gostaram, receberam uma palavra de afago ao seu coração pela morte do nosso colega. Aí eu fui procurar o gerente e fui agradecer a ele. Eu falei: olha, muito obrigado por essa oportunidade, olha, que Deus te abençoe. E ele: não, calma aí, eu só permiti por causa deles, porque para mim isso não passa de fábula, isso não passa de uma história. Esse homem hoje, ele ainda é um camarada inteligente nos negócios. Ele naquele tempo ele era gerente da empresa, ele hoje é vice-presidente mundial. Um homem muito rico, com muitos recursos. Mas a Bíblia fala: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então Jesus vem para poder pregar aos pobres de espírito, para que as pessoas entendam que a riqueza não está neste mundo, a nossa riqueza está no porvir. A nossa riqueza está na glória. Para onde nós vamos um dia, querido? Onde nós vamos habitar com Ele para sempre. Nós vamos vê-lo face a face, conhecer a face do nosso Deus. Porque um dia nós éramos pobres de espírito e Ele nos alcançou. E Ele mudou a nossa sorte. Nós estávamos indo para o inferno, porque éramos pobres de espírito, mas Ele transformou a nossa vida, colocou o nosso nome no livro da vida, e hoje nós estamos caminhando para o céu, para as riquezas celestes, novo nome, novas vestes, uma coroa incorruptível nos será dada. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. É para lá que nós estamos indo. Então Jesus vem para pegar para os pobres de espírito. Jesus veio também para proclamar libertação aos cativos. Existem muitas pessoas que ainda estão presas a este mundo. Pessoas que estão presas aos medos. Pessoas que estão presas à religiosidade. Pessoas que estão presas a rituais. Pessoas que estão presas no vício. Pessoas que estão presas no mundo. Davi no Salmo 18 ele vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, e Ele é o meu libertador. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Havia uma dívida no meu nome e no teu nome, escrita pelo nosso pecado. Porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Tinha uma conta sendo anotada no meu nome e no teu nome, segundo a nossa multidão de pecados, segundo nossos erros, segundo a nossa pequenez. Tinha uma dívida que um dia ela seria cobrada. Nós estávamos presos a ela. Mas aí Jesus veio e nos libertou. Ele nos libertou dessa dívida. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou das garras do inimigo. Ele nos fez livre para o adorar. Jesus nos deu liberdade. Aleluia! E o mesmo Davi que no Salmo 18 ele declara: o Senhor é minha rocha, cidadela, Ele é o meu libertador.
No Salmo 40, versículo 17, ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado, porém, Deus cuida de mim. Ele veio para libertar os cativos, aqueles que estavam presos aos vícios, à bebida. Nesse século, querido, que nós estamos vivendo, este tempo que nós estamos vivendo, a sexualidade, as coisas estão sendo mudadas, os valores estão se perdendo e as pessoas estão presas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós estamos livres de tudo isso. E a Bíblia fala que nós entendemos que tem muitas pessoas que estão presas ao mundo. Tem pessoas que estão presas ao medo. Tem medo do amanhã. Tem medo do que possa acontecer. Tem medo de perder. Tem medo da pandemia. Tem medo do coronavírus. É claro que nós, cristãos, a gente não quer ficar doente, a gente não quer perder os nossos bens, a gente não quer, mas nós não estamos presos a isso. Nós não estamos mais presos a isso porque Jesus nos libertou. Aleluia! Jesus veio também para restaurar a vista aos cegos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 ao 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o seu entendimento, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando esse texto de Isaías, esse texto profético fala de Jesus que ele veio para restaurar a vista aos cegos, querido, ele não está falando da visão natural. Ele está falando da visão espiritual. O príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento dos homens. As pessoas não conseguem ver a luz de Jesus. Estão vivendo em trevas, tateando parede, buscando onde possa encontrar. Mas Jesus, ele nos libertou, ele fez cair de nós as escamas dos olhos, aleluia. Ele tirou de nós a venda, ele tirou de nós a obscuridade que nos impedia de ver a sua luz, e nós fomos alcançados pela luz resplandecente da salvação que há em Cristo Jesus. Ele curou a nossa visão espiritual. Hoje nós podemos ver pelos olhos da fé, amém? Você pode ver pelos olhos da fé. Tá tudo difícil, tá tempestade, tá tudo escuro, tá tudo noite. Pelos olhos da fé você pode ver, porque o Senhor tirou a nossa cegueira espiritual, e nós entendemos que não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento. Tudo que vivemos, tudo que temos, tudo que somos é por Ele, para Ele e para a glória do nome dEle. Porque Ele tirou a cegueira espiritual de nós. Ele nos curou da nossa cegueira espiritual. Essa cegueira que insiste em arrastar o homem para o inferno. O homem que vive na escuridão. O homem que vive mergulhado nas trevas. E é maravilhoso a gente poder ver as belezas espirituais. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, pelos olhos da fé, porque eu e você fomos curados da nossa cegueira espiritual.
Tem dia que fica meio embaçada a visão, né? Tem dia que a luta aperta. Tem dia que a prova é grande, é dura. Tem dia que a tribulação machuca. Pinga um pouquinho de colírio. Pinga fé, ora, clama, busca. Persiga a face de Deus. E aí, mais uma vez, nós vamos estar curados. E os olhos da fé vão revelar para nós uma saída, um escape, a direção que Deus tem preparado para nossas vidas. Jesus, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. A palavra oprimido no dicionário significa aquele que passa uma sensação desagradável de sofrimento, de sufocamento, aquele que passa por período de humilhação. Ele veio para pôr em liberdade aqueles que estavam sendo humilhados pelo diabo, sufocados por esse mundo, humilhados por conta do seu pecado. E aí, no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz para os oprimidos, para aqueles que sofrem ainda a tirania do diabo, Jesus diz para eles: olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus dá uma proposta. Como não aceitar uma proposta como essa? Se minha vida é só opressão, se minha vida é só aquela sensação de sufocamento, e aí alguém poderoso se apresenta para mim e diga: olha, eu vou aliviar, eu vou tirar essa opressão, eu vou tirar essa tua sensação de esmagamento constante, toma aqui o meu fardo e me dá o teu, troca comigo, deixa eu levar ele para você, receber aqui o meu fardo que é suave. Ele veio para essa carga que Jesus, a proposta de aliviar essa carga, esse peso, esse cansaço. Todos estáis cansados e sobrecarregados. Não é cansaço físico, não é sobrecarga natural de um dia, de uma jornada de trabalho. Eu tirei férias agora recentemente, minhas férias são quebradas, são 15 dias. Eu tiro 15 dias de férias, tenho que me apresentar um trabalho mais um período e depois eu tiro os outros 15 dias de férias. E sempre quando está chegando pertinho das férias da gente, talvez aconteça a mesma coisa com você, a gente fica cansado, né? A gente começa a vir um sobrepeso da jornada de trabalho, porque o teu corpo precisa de descanso. O teu corpo precisa de descanso. Então, quando você está chegando próximo das férias, você tem essa sensação de que, opa, está chegando o tempo do descanso. Mas o descanso que Jesus está falando aqui, todos estáis cansados e sobrecarregados, não é de uma jornada de trabalho. Não é para você, mulher de Deus, da tua lida, da tua casa, porque é difícil para uma mulher cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar de tudo, deixar tudo perfeito, e no final do dia talvez você se sinta cansada. Não é desse cansaço, não é dessa sobrecarga que ele está falando do cansaço espiritual, da sobrecarga espiritual, que as pessoas vivem procurando resposta, o sentido para as suas vidas, e não conseguem encontrar, e elas se sentem sobrecarregadas, porque não sabem para onde caminham, só estão andando, vivendo um dia após o outro, sem esperança, sem destino, sem uma luz no fim do túnel. E aí Jesus nos alcançou. Ele não só deu a luz no fim do túnel, mas ele deu a luz para nossas vidas.
João capítulo 8, versículo 12, se não me engano, falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus faz parte da nossa vida, quando nós somos a sua habitação, templo do seu Espírito, quando temos a nossa vida regenerada, transformada, o cansaço vai embora, a sobrecarga vai embora, eu continuo trabalhando, eu continuo lutando nos meus dias para trazer o pão para dentro de casa, assim como você, mas o cansaço espiritual eu não tenho mais, porque eu achei alívio no Senhor. Ele aliviou a minha pena, Ele aliviou a nossa vida. Ele tirou o peso do pecado que havia sobre nós e nos deu o seu fardo que é leve. Foi por isso que ele veio. E o último, versículo 19 de Lucas 4. Jesus diz que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor também aqui vai falar de uma tradição dos judeus. Existe uma tradição no meio dos judeus que eles chamam de jubileu. O jubileu é um período de 50 anos. A cada 50 anos se completa um jubileu. Ano 1, ano 2, ano 30, 39, ano 40, 49, ano 50, jubileu. 52, 59, 70, 90, 99, 100, jubileu. A cada 50 anos o povo judeu comemora um jubileu. E o que é o jubileu? Está lá no livro da lei. O jubileu acontece que a cada 50 anos, uma pessoa que porventura tivesse perdido, o judeu que porventura tivesse perdido a sua casa porque não conseguiu pagar uma dívida, perdeu o seu negócio porque estava endividado e não conseguiu quitar aquele negócio, e aí ele perde para aquela pessoa de quem ele era devedora, e ele passa a trabalhar para aquela pessoa, ele passa a viver para pagar aquela pessoa, ou o aluguel da sua casa, ou o aluguel do seu negócio, mas ele passa para viver, ele vive devendo, tem uma dívida com aquela pessoa, ele vive. Então, mas aí quando chegava o ano do jubileu, quando chegava o ano 50, a tradição judaica diz que aquele que tomou posse da minha casa, aquele que tomou posse do meu negócio, ele tinha que me devolver. Então, no ano 50, as pessoas recebiam a restituição da sua casa, do seu negócio. Aquele que era escravo por causa de dívida, ele recebia a liberdade. Era o ano do jubileu, era o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus está dizendo aqui que ele veio pregar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer libertação, ele veio trazer restauração. Jesus veio trazer restituição. Aleluia! Para nós que éramos devedores da carne, devedores do pecado, Ele nos restituiu para a glória de Deus. Aquela glória que estava quebrada, aquela comunhão que estava partida entre nós e o Senhor. O ano aceitável do Senhor. Jesus veio e fez a restituição. Glória a Deus. Amados, esse é nosso Jesus, que surpreende, que escandaliza os homens que esperam na tradição, que escandalizam os doutores, os sábios a este mundo. Quem é este que está falando na sinagoga? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria? Não estão entre nós seus irmãos e a gente não conhece a sua família? Quem é ele? Nós sabemos essa resposta, amém? Aleluia! Glória a Deus, nós temos a resposta. Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, aquele que restaurou a nossa visão espiritual, aquele que nos livrou da opressão, aquele que nos apregoou o ano aceitável do Senhor.
Aleluia! Queridos, e esse Jesus, ele é maravilhoso, porque ele é o nosso Jesus. Ele é grande, ele é poderoso, aleluia, ele é grandão, mas ele se importa com você, pequenininho. Esse Jesus que cura a vista aos cegos, que evangeliza, que trouxe paz para o pobre de espírito, que tem na sua mão todo o poder, ele se preocupa com você. Ele tem guardado a tua vida. Ele tem abençoado a tua casa. Ah, mas os dias estão difíceis. Sim, você está sendo provado. Ser fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Não desista, não olhe para trás. Não retroceda da tua fé. Não abandone a tua igreja. Continue caminhando. Continue caminhando. Escandalize o mundo, porque as perspectivas dizem que talvez você não vai conseguir. As perspectivas dizem que tem tudo para dar errado. Mas Jesus entrou na tua história e agora tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo? Não, parece que existe uma possibilidade de dar errado. Deixa eu corrigir. Nada vai dar errado. No final da história, já deu certo. Porque Jesus é maravilhoso. E se eles se escandalizaram dele, a ponto de o rejeitarem, ele abriu a porta da graça para nós. Porque eles o rejeitaram, ele veio para o ímpio. Veio para o que eram seus, mas eles não o receberam. E nós fomos alcançados pela graça. Agora nós somos livres. Aleluia. Você é livre no Senhor. Para viver uma vida na presença dEle. Livre no Senhor para tomar posse das promessas dEle. Livre no Senhor para enxergar com os olhos da fé, porque você não é mais cego espiritual. Pelos olhos da fé você pode ver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E não é coisa pequena, não. O arquiteto do mundo, aquele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, ele está fazendo para nós uma morada. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar lugar para você, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos caminhar. O nosso Deus vai na frente, abrindo o caminho, despedaçando lança, o arco do valente, quebrando as armadilhas do diabo na nossa vida. Vamos caminhar, olhando sempre para cima, olhando para o Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Vamos caminhar. Não desista. Não retroceda da tua fé. Alimenta o teu coração. Ontem o pastor Lélio trouxe uma palavra maravilhosa. Às vezes o sofrimento, ele parece que está sufocando a gente, sabe? E você está lutando aí sozinho, porque nós somos a tua família. Levanta a mão, pastor, eu preciso de oração. Pastor Vanderlei, pastor Lélio, eu preciso de uma oração. Eu preciso de um acompanhamento. Amém? Nós não estamos sozinhos. O Senhor nos deu uma família maravilhosa. E nós, em nome de Jesus, vamos continuar caminhando, surpreendendo o mundo. O mundo está tentando subverter a palavra, tentando subverter os valores. Lá no parlamento, nas escondidas da noite, é cada coisa que tem acontecido, meu amado, minha amada, que talvez eles pensam, nós vamos conseguir. Não vão.
Porque existe um povo que serve a um Deus maravilhoso. E esse povo ora. E esse povo busca a face do seu Deus. Esse povo se arrepende dos seus pecados. E logo, logo o Senhor vai sarar a nossa terra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e te bendizemos porque o Senhor é bom. Aleluia. Glorificamos o Senhor por tua graça, pelo teu favor, que é imerecido. A graça que o irmão Gleidson falou lá na terça-feira no estudo. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós no sentido de que às vezes nós titubeamos. Às vezes as nossas pernas fraquejam. Às vezes dá vontade de sentar e não mais levantar da caminhada. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar a cada dia no nosso coração de que nós fomos alcançados e a nossa riqueza está no céu. De que o Senhor já abriu os nossos olhos espirituais para nós podermos ver através da fé todas as maravilhas que estão preparadas para aquele que não desiste, para aquele que caminha até o final. Pai amado, que nós possamos nos lembrar que um dia nós estávamos oprimidos, mas o Senhor nos libertou. Aleluia. Que nós possamos caminhar, ó Pai amado, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Fortalece a tua igreja a cada dia mais e mais, Senhor. Fortalece a vida dos nossos pastores. Fortalece a vida da liderança da igreja, Paizinho querido, para que, através da tua força, através da tua graça sobre nós, que a gente possa caminhar e no caminho a gente possa ser agente de salvação, que nós possamos ser o semeador, que nós possamos ser o pescador de homens, como o Senhor fizera a Pedro e aos discípulos. Usa a nossa vida para o louvor da glória do teu nome. Continua nos abençoando, Senhor, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado mais uma vez pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, participando conosco, compartilhando conosco da palavra. Pai amado, que o Senhor possa abençoar. Visita cada casa, Senhor. Visita cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus. Visita a mãe que ora pelos filhos, que ora pelo marido, a mulher que ora pelo marido. Visita o pai que ora pela esposa. Visita o pai que ora pelos filhos. Visita os filhos que oram pelo pai e pela mãe. Visita, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos aqui nesta noite. E que nós possamos ser renovados pelo Senhor, dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar no céu. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Abençoa o teu povo, nos despede com a tua paz. Que a tua bênção seja sobre nós, que a tua graça seja sobre nós. Que o poder do teu Espírito possa cada dia nos erguer mais fortes e valentes e intrépidos para que teu nome seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus nós choramos agradecidos. Amém e amém. Deus nos abençoe, amados. Que Deus nos fortaleça. Que Deus possa nos abençoar. Igreja linda do Senhor. Está vindo um tempo bom para nós. Creia. Está passando o tempo da pandemia e em nome de Jesus, a igreja vai continuar seguindo triunfante. Porque Deus é o Deus da igreja. O Senhor está do nosso lado. Amém? Deus te abençoe. Te dê uma noite abençoada. Um final de semana que está chegando. Se você pode, vá à igreja. Se você não pode, amém. Fica em casa, se resguarda da pandemia. Continua se cuidando. Mas não deixe de ir à igreja se você pode.
né? Se você pode, vá à igreja, vá cultuar, vá receber uma palavra, né? E em nome de Jesus, né? Vamos continuar caminhando, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um abraço, até a próxima.